mantiveram-se durante horas. E então, com o aproximar do crepúsculo, cessaram tão rapidamente como tinham começado. Muitos que tinham saído regressaram às suas casas. Acreditavam que o pior tinha passado. São 7 da noite. Ouviu-se um som ribombante. Toda a cidade começa a tremer. As telhas, tijolos e chaminés desabam. As casas começam a ruir. As obras preferidas do homem são destruídas. Mas para muitos é demasiado tarde. Os fogos das lareiras derramam e espalham-se fora de controle. Eles engolem a cidade inteira e a fogueira ao ar livre arde durante uma semana. Não podiam permanecer na cidade. Tiveram de sair e ficar nos campos. Muitos ficaram feridos e tinham fome. A cidade é completamente destruída e morrem milhares de pessoas. Os habitantes de Basel pensaram que Deus os tinha abandonado. Foram destruídos castelos e igrejas num raio de mais de 150 quilómetros. Houve 28 sismos graves nesta região nos últimos 700 anos. Quando o próximo sismo acontecer, atingirá Basel novamente? É essa a questão que o chefe do Serviço de Sismologia, Domenico Giardini, enfrenta. Se acontecer um sismo maciço, o que acontecerá à moderna cidade de Basel? Os eventos geológicos muito raramente são únicos. Existe um padrão e regressam. Portanto, a geologia diz-nos que estes eventos não são únicos. Precisamos de aprender a lidar com grandes catástrofes. Podem regressar a qualquer momento. As casas que estão atrás de nós são casas históricas que ainda contêm bastante madeira no seu interior. Os becos são muito estreitos e, portanto, assim que algumas delas desabem, torna-se muito difícil o acesso, dificultando também bastante o combate a um incêndio quando este começar. Há edifícios que foram construídos, muitos deles nos anos 20 e nos anos 60, e a maior parte desses edifícios não estava de acordo com qualquer concepção sísmica. Sabemos que não obedecem às boas normas de construção e que não aguentariam um terremoto. Que efeito teria neste momento na cidade um sismo com a magnitude de 6,9? Somos capazes atualmente de modelar o que aconteceria se houvesse um terremoto hoje. A cidade está dividida em duas partes pelo limite da depressão de Graben do Reno. Esta parte da cidade está construída sobre sedimentos e esta parte sobre rocha. Simulamos então um terremoto vindo, neste caso, de sudeste. Podemos ver aqui as ondas a chegar e, quando atingem a zona onde se encontram os sedimentos, continuam a vibrar durante muito mais tempo. Ao passo que na parte da cidade que está construída sobre rocha já está tudo tranquilo. Aqui o terremoto continua a verificar-se e é isto que irá produzir os danos nos edifícios que vemos aqui do outro lado do rio. O próximo poderá ser daqui a centenas de anos. Ou poderá ser amanhã. Uma área com uma história bizarra de terremotos, igualmente esquecida, fica situada a 80 km mais a sul, no sopé dos Alpes. O sismólogo Flávio Anselmetti veio até Lucerna para estudar um dos eventos geológicos mais estranhos jamais conhecidos.
O arquivista Peter Campbell localizou o diário manuscrito de Rioward Seisat. Ele descreve um evento extraordinário. Na terça-feira, 18 de setembro de 1601, um forte e assustador terremoto atingiu a área em torno de Lucerna. Seisat descreve a forma como a água drenou do leito do lago. Foi uma visão assustadora. Apesar de tudo, os jovens fugiram através do leito do rio a pé. Na altura, Lucerna era uma pequena cidade com muralhas. A sul da ponte, o solo era pantanoso, portanto as casas eram construídas sobre estacas. Seisat diz que então se formou uma onda gigante. As ondas vieram uma e outra vez, afirma ele, 6 por hora, para a frente e para trás, como se estivessem numa banheira. E continuaram durante 3 dias. O lago Lucerna parece atualmente suficientemente pacífico, mas os segredos do seu passado violento continuam encerrados no seu interior. O lago dá-nos um instrumento dos tempos antigos que pode registar estes terremotos, porque de outra forma é difícil encontrar vestígios de antigos terremotos. Inspirado pelos escritos de Seisat, Anselmetti reconstrói exatamente o que aconteceu aqui há 400 anos atrás. Os sedimentos têm vindo a acumular-se ao longo dos últimos 15 mil anos, desde que o lago foi formado, durante a última idade do gelo. Molhos de madeira marcam uma colónia submergida com 5 mil anos de idade. Mais para o interior da colónia, o solo divide-se totalmente. Um penhasco subaquático gigante mostra o local onde toneladas de terra caíram bruscamente para as profundezas do lago. Não há forma de fazer um penhasco daqueles com aquelas estruturas apenas com um movimento lento. Creio que teve de haver um evento que criou aquele penhasco. Portanto, acho que é um sinal francamente bom de que foi de facto um evento catastrófico que moveu aquela encosta. Os horrorizados habitantes da cidade assumiram o tremor violento e as ondas que batiam sem cessar como um sinal da ira de Deus. Mas no primeiro dia em que tudo terminou, Seisat, o escrivão da cidade, tomou em mãos o trabalho de documentar exatamente o que tinha acontecido. Seisat descreve como os barcos foram atirados a uma distância de 3 tiros para o interior da terra. Alguns acabaram em árvores. Os barcos sem tripulação foram arrancados do molhe. Peixes mortos enchiam as margens. A sua observação final forneceu uma pista crucial para a causa das ondas gigantes. Ele observou que havia montanhas e colinas subaquáticas que se tinham rachado e sido sugadas para as profundezas do lago. As suas observações precisas deram à equipa de sismólogos do século XXI uma visão notável do que aconteceu em 1601 e porquê. Anselmetti descobriu evidências de que o tremor deslocou milhões de metros cúbicos de lama submersa. Isto aconteceu 13 vezes em zonas diferentes do lago. Quando a lama se deslocou subitamente para a frente, produziu ondas montanhosas com quase 1 quilómetro de comprimento. Tsunamis. Esta é a onda que vai por aqui através do lago e que chega aqui ao outro lado com uma amplitude de talvez 3 ou 4 metros, ou 10 a 13 pés. O leito do lago contém outro tipo de evidências. A equipa retira amostras das camadas de sedimentos. Eles largam uma sonda de metal a partir de um cavalete fixo a 300 metros para o interior do leito do lago. O objetivo é o mais serenamente possível retirarmos uma amostra vertical de uma secção de lama. As técnicas sísmicas